Pedro, eu queria te agradecer por estar aqui no AgriShow com você, conversando, trocando uma ideia com a gente. E já queria emendar a pergunta sobre solo arenoso e nova fronteira agrícola. O que a gente tem de tecnologia atual para plantar nesse solo, que é um solo um pouco mais complexo de produzir? Isso. Boa tarde, Tiago, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, pelo prazer de estar aqui com vocês. Essa questão dos solos arenosos, ela tem sido uma questão de trabalho de muito tempo nosso, porque os solos arenosos, normalmente, eles são considerados solos inaptos, ou solos, assim, marginais para a agricultura. Uhum. E até há pouco tempo atrás, eles eram reservados, quando desmatados, eles eram reservados para a pecuária. E pastagens de baixo rendimento, pastagens com baixa capacidade de suporte, são áreas que têm um estado de degradação, às vezes forte, mas existe algum estado de degradação pela própria característica. Porque são solos e predomina a fração areia. 80% ou mais do peso do solo é uma fração areia. Nós estamos considerando solos arenosos ou solos de textura leve, aqueles solos que têm até 20% de argila, até a profundidade, na profundidade de 75 centímetros ou mais. Ou seja, inclusive solos que são considerados de textura média, como latossolos, agissolos, eles tendo uma camada acima de 75 centímetros, onde a textura é areia franca ou franco-arenoso, ele é considerado um solo arenoso. E por que isso? Porque eles têm o comportamento de um solo arenoso, como o que a gente chama de neossolo quartzarênico, que é aquele que ele é arenoso do topo até a profundidade, até 1,5 metro, 2, 3 metros, geralmente são solos bem profundos. O que nós percebemos, Tiago, é que de um momento para cá, esses solos começaram a ser utilizados muito para a produção de culturas anuais, de algumas culturas perenes, pastagens de alto rendimento, e nós começamos a perceber que isso aí estava acontecendo em uns solos que, pela legislação brasileira, eles são solos que não poderiam ser utilizados. São solos, principalmente os solos abaixo de 15% de argila, os neossolos quartzarênicos, principalmente, os latossolos pisamídicos, eles não poderiam ter sido utilizados. Mas o que faz com que esses solos lá do oeste da Bahia, que tem a maior produção de soja, quer dizer, há 2 anos atrás, e parece que esse ano vai se repetir, a maior produção de soja, a maior produção de algodão, a maior produção de milho do Brasil, eles possam ser esses solos arenosos e estão produzindo bem. Como é que alguns solos de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, alguma coisa da região de Pedro Afonso, no Tocantins, mesmo o arenito Kaiowá, no Paraná, noroeste do Paraná, estão produzindo com altas produtividades. Então, são 2 coisas que aconteceram nesse momento, desde o momento que a gente tinha esse conhecimento sobre solos arenosos até hoje. Primeiro, a nossa agricultura mudou. Hoje não se fala mais em agricultura sem se falar em sistema plantio direto. O plantio direto, o sistema plantio direto está presente em todas as áreas. Alguns, eles fazem um plantio direto, ainda não muito, não com todos os princípios respeitados, mas muitos usam ou fazem o sistema plantio direto em toda a sua plenitude. Não o revolvimento do solo, a rotação plurianual de culturas e a cobertura permanente do solo, seja com plantas vivas ou resíduos, mas de culturas específicas para a cobertura do solo. Esse é o sistema plantio direto. Ele viabilizou a agricultura nesses solos que tem um baixo teor de matéria orgânica, tem baixa retenção de água, baixa retenção de nutrientes, alta suscetibilidade de erosão. Ele começou a possibilitar esses solos a serem utilizados. Só que tem um problema, Tiago, não são todos os solos arenosos que são solos arenosos. Existem solos arenosos e solos arenosos.
Era isso que eu ia te perguntar. São duas perguntas em uma que eu queria te fazer. Uhum. Aonde que a gente encontra esses solos no Brasil? Se eles estão concentrados, mas você já respondeu que já comentou que eles estão distribuídos. Distribuídos no Brasil inteiro. E o que diferencia solo arenoso do solo arenoso que você está falando? Exatamente. Principalmente a fração areia. Né? Quando esses solos têm mais de 80% de areia, essa fração areia está distribuída, areia grossa, areia média, areia fina. Tá. Dependendo do tipo de areia e da relação das proporções, por exemplo, da areia fina e areia grossa, ou areia grossa, areia total, ele tem um comportamento diferente. Então, nós temos alguns indicadores que dividem esses solos. O solo onde predomina a areia grossa, né, com algumas características de média fina e também silto e argila, que complementam, eles são solos que não deveriam estar sendo utilizados, nem para pastagem, na verdade. São solos que deveriam estar sendo colocados em preservação ambiental. Eles são altos produtores de água, né, porque eles têm uma capacidade de infiltração alta, eles recarregam os aquíferos, só que quando eles são desmatados e quando são desprotegidos, né, sem vegetação, eles passam a ter uma alta suscetibilidade de erosão e aí eles começam a complicar. É onde nascem as vossorocas, nascem as grandes ravinas, né, onde acontece a erosão. E onde as pastagens estão com aquela cobertura vegetal praticamente nenhuma, né? O gado está aí pastoreando 2, 3 hectares, uma cabeça de gado pastoreando 2, 3 hectares, o que hoje, né, na nova agricultura, na agricultura atual, é impossível. Quando eu passo para solos arenosos, que tem uma textura, uma areia de textura fina, né, mais abundante, quer dizer, predomina a textura fina, a relação areia fina, areia grossa, ela é mais favorável, areia grossa, areia total, ela é mais favorável, aí associando também a argila, porque esse pouquinho de argila faz diferença, aí eles já começam a ter uma maior retenção de água, maior retenção de nutrientes, né? Eles permitem um maior acúmulo de matéria orgânica, e por permitir mais matéria orgânica, também a capacidade de retenção de nutrientes, a fertilidade química do solo é maior, aí esses solos são utilizados. Aí é o exemplo dessas regiões que eu te falei, com essa da Bahia, né? Uma relação areia fina, areia grossa bastante favorável, lá naquela região de Pedro Afonso, na região de Rondonópolis, Campo Limpo, em Mato Grosso do Sul, e assim por diante. Ribas do Rio Pardo, em Mato Grosso do Sul, lá em Paranavaí, no Paraná, e assim por diante. No Nordeste, tem vários casos, tanto que a produção de frutas, né, a exportação com água do São Francisco, ela se dá em parte nesses solos arenosos, né, não toda, mas uma parte. Então, né, a produção de frutas no Rio Grande do Norte, na região de Mossoró. Então, aí estão esses solos. Agora, qual é a vantagem de a gente começar a utilizar esses solos e por que a gente chama de fronteira agrícola? Eu acho que isso seria a próxima pergunta, né? Esses solos hoje são utilizados para pastagens. Eles estão lado a lado com solos mais argilosos, né? com solos de textura média mais argilosos, onde se produz grãos, onde se produz culturas perenes, onde se produz madeira. Então, a estrutura já existe. Né? Já temos estrada, já temos armazéns, já temos a estrutura para entrega de insumos, já temos toda a estrutura de comercialização. Aí eu começo a pegar esses solos que estão num ambiente altamente favorável, com infraestrutura, e começo a produzir neles. Tá? Então, essa é a nova fronteira agrícola do Brasil. Os solos arenosos em áreas já consolidadas. Por isso que a gente está chamando de nova fronteira agrícola. Você comentou há pouco de alguns tipos de solo que deveriam ser mantidos, não desmatados. Existe alguma implicação legal se eles forem desmatados, se começar a produzir, alguma complicação para o produtor nesse sentido? Não, existe sim. Existem os zoneamentos agroecológicos que são feitos, tá? São baseados no sistema de avaliação da aptidão agrícola das terras, e esses solos, como eles caem diretamente no inapto, eles não deveriam receber
nenhum tipo de incentivo. Tá. Mesmo quando o agricultor ele consegue produzir nessas áreas, ele desmata essas áreas, normalmente já estão desmatadas, mas ele entra nessas áreas, existem problemas sérios no seguro agrícola e no crédito rural, entende? Então, são áreas que, para o seguro e para o crédito, elas não são muito bem-vindas. Mas eu estou produzindo bem, eu estou produzindo com segurança. Eu sei como resistir aos veranicos, e às vezes eles resistem mais ao veranico que solos de textura média. Então, o que a gente está propondo, que a gente está pesquisando no momento, é fazendo um grande levantamento dos dados que já foram acumulados, né? Existem vários estudos no Brasil nesses solos arenosos, e buscar estabelecer esses critérios. Talvez até alterar um pouco a forma deles serem avaliados em relação à prática agrícola, ou que esses solos são avaliados em relação à capacidade de uso, né? Quando eu trabalho com grebas de manejo, com zonas de manejo, aí eles são mais bem avaliados e todo o sistema de seguro vai reconhecer essa atividade como atividade com risco mínimo, e a questão do crédito também, os bancos vão reconhecer essas áreas com um risco mínimo, onde o crédito pode ser favorável. Né? Mas, para isso, a gente tem que separar alhos de bugalhos. Porque, senão, se a gente colocar tudo junto, um desastre em uma área, ela vai tornar um desastre em solos arenosos. Então, nós vamos voltar ao que nós tínhamos antigamente. Então, por isso, nós estamos nesse trabalho bastante intenso, a gente está nessa quarentena, atuando bastante intensamente nisso aí, para ver se a gente consegue soltar esses critérios o mais rápido possível. Esses critérios já estão sendo analisados, vocês já estão adiantados com eles? Estamos adiantados, sim. Nós estamos com vários trabalhos sendo feitos, nós já temos algum trabalho em algumas áreas, nós terminamos o projeto o ano passado, e agora nós vamos expandindo para outras áreas com a ajuda de muita gente, ajuda de outras unidades da Embrapa, com a ajuda das universidades, com a ajuda do IAC, do IAPA, da IPAMIG, de várias instituições que estão nos cedendo esses dados, porque não é só o dado do solo, mas é também a performance desse solo na sua ambiência. Como é que ele está atuando, qual é a produtividade, como é que um sistema integrado, onde eu coloco lavoura, pecuária e floresta, atua nesses solos. O ano passado, nós visitamos Maria de Ribas do Rio Verde, no Mato Grosso do Sul, solos bastante arenosos, né? Aí chegando, quando muito, a 10% de argila, quase 90% de areia, onde a produção deles é excelente, continua sendo excelente. Então, a gente tem que fazer essa separação. Como se trata de legislação, nós temos que fazer algum trabalho mais fundamentado para poder trabalhar junto aos bancos, ao Banco Central, ao sistema de seguro, para alterar isso aí. O que faz com que essa produção num solo que aparentemente não deveria produzir tão bem, esteja tão boa? A gente já consegue identificar o que é? Sim, sim. O primeiro lugar é que eles não se comportam como o solo arenoso, não se comportam... Quando eu falo em solo arenoso, eu penso numa areia de praia, né? Penso num deserto. Beira de rio. Beira de rio, não é o que vem na cabeça da gente? Sim. Não, mas esses solos, eles são deposições, né? Eles são aluvionais, eles são depósitos de material que foi removido de algum lugar. E nessa deposição, ele pode ter mais ou menos areia fina, mais ou menos argila, a argila que é de uma mineralogia diferente, e o arranjo, né, desses solos, a agregação desses solos, a estrutura desses solos se mostra diferenciada. Né? Então, aí você diferencia estrutura, você diferencia tamanho de poros, diferencia a densidade, né? E eles se comportam como solos de textura média. E essa é a grande vantagem. E como solos de textura média, que são fáceis de trabalhar, né? Principalmente quando eu estou falando em sistema plantio direto, né? Eles permitem um plantio muito bom,
das culturas, né, que é só a abertura do suco, colocação do adubo, colocação da semente, fechamento do suco, manutenção da cobertura do solo, eles permitem essa ação, né, a gente tem exemplos maravilhosos aí, inclusive empalhada de cana, lá, plantio de soja empalhada de cana, na época da renovação, nesses solos aí de São Paulo, que são solos que permitem um trabalho bastante bom. Vamos pegar aí essa linha começando aí em Botucatu e seguindo até Castilho, na divisa do estado de São Paulo, passando em Lins, passando em Araçatuba, passando em Andradina, Lençóis Paulista, toda essa área, ela permite um plantio na palha da cana, uma palha bastante volumosa, ele se dá muito bem. Aí eu consigo produzir soja, girassol, amendoim, várias culturas eu consigo semear em plantio direto. Nessa época em que nós estamos com um problema sério com o etanol, né, em relação, por causa das relações com o petróleo, as relações de demanda de açúcar, né, como a gente sabe bem, que nós estamos numa fase de preços baixos de açúcar, demanda de energia, nós estamos também com um suprimento de energia bastante bom. Por que não fazer a reforma desses canaviais, né? Sim. Nesses solos que são considerados solos favoráveis, mesmo de textura leve, e fazer o plantio de soja, né? Depois entrar com um milho com braquiária, voltar a soja, fazer uma reforma de 2 anos. É uma sugestão para o pessoal, dos produtores de cana aí de São Paulo, que pensem seriamente em fazer isso. E a gente sabe que é possível, porque a condição do solo é bastante favorável. E além da condição de plantio, né, que é bastante favorável, nós temos quando eu coloco matéria orgânica nesse solo, a resposta deles é muito mais efetiva que solos mais argilosos. Então, eu consigo ter um equilíbrio bastante bom da minha necessidade de adubo com a minha produtividade. Então, essa é outra vantagem desses solos. O básico é que nós temos 2 extremos de dificuldade de manejo dos solos. O muito arenoso e o muito argiloso. Né? O muito argiloso é um problema que a gente precisa resolver também, está sendo trabalhado. Nos solos arenosos, nós estamos trabalhando com bastante afinco. Faz parte da história da Embrapa Solos e da história do estudo de solos nesse país há muito tempo já. Quando a gente fala de solo arenoso, eles são exauridos com mais facilidade ou isso não tem nada a ver? Não são não. Nessa condição que nós estamos trabalhando, não. Aí vai depender muito do sistema que está sendo utilizado. Né? Uma integração lavoura-pecuária-floresta associado com os princípios do sistema plantio direto, né? Tem que ser em plantio direto, ele mantém esses solos, mantém a fertilidade desses solos por muito tempo. Tem uma sustentabilidade muito alta. Então, podem ser utilizados. Né? Aí que eles são parelhos com os solos de textura média. Né? Os solos argilosos, que são aqueles solos que são mais indicados, que o agricultor tem mais experiência em trabalhar. Né? Os solos arenosos é uma coisa um pouco mais nova, mas a experiência que o pessoal adquiriu nessas áreas que eu já citei, o oeste da Bahia, né, o sul do Piauí, o sul do Maranhão, são exemplos clássicos. A gente tem o Mato Piba, 20% dos solos do Mato Piba são solos arenosos. Então, aí você tem ideia que está desenvolvendo muito bem. Está desenvolvendo muito bem. Aquela realidade do oeste da Bahia está se expandindo para o Piauí, Maranhão, para o leste do Tocantins com bastante facilidade. Isso é importante. Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta que recentemente por coincidência, a gente recebeu uma dúvida de um leitor nosso que ele herdou um pedaço de terra arenoso às margens do Rio, às margens do São Francisco. E aí ele estava com essa preocupação de eventual erosão, que o solo era muito parecido, né? É beira de rio e areia muito fina. E ele queria saber como é que ele começava a tratar esse terreno. Tem alguma dica que a gente consiga dar para ele? Tem sim.
Diga para ele que qualquer ação na agricultura tem que começar com um bom planejamento, né? A agricultura é uma atividade de alto risco e o planejamento vale a pena. Então, primeira coisa é consultar um engenheiro, uma engenheira agrônoma ou um engenheiro agrônomo que conheça bem a região e conheça bem dessa coisa de solos, né? E pede para ele fazer um planejamento. Ele vai fazer um planejamento não só da atividade, quer dizer, da produção que ele vai fazer, mas um planejamento conservacionista. Vai trabalhar com que essa água da chuva ela não escorra, que ela seja guardada onde que ela precipita. Esse é o básico do planejamento conservacionista. Vai fazer uso de terraços, de canais escoadouros, plantio em nível, e aí vai começar a trabalhar o planejamento da sua atividade naquilo que nós chamamos de zonas de manejo. São glebas, né, que têm a mesma característica. Eu acho na propriedade áreas que têm a mesma característica, que o manejo delas vai ser o mesmo manejo, vai dar o mesmo resultado em toda a zona de manejo, né, em toda essa gleba. Porque senão eu vou ter essas diferenciações. Quando a gente pega um mapa que é feito por essas ferramentas que usam na agricultura de precisão, você vê uma diferenciação muito grande. Aqui tem muito cálcio, aqui tem pouco cálcio, aqui tem muita matéria orgânica, tem pouca, aqui produz muito, aqui produz pouco, porque são zonas de manejo diferentes. E elas foram trabalhadas de forma diferente. Então, eu tenho que separar essas zonas de manejo para começar o manejo delas de forma semelhante. E aí, nesse planejamento, vai dizer para essa pessoa aonde começar a sua atividade. Né? Provavelmente no Vale de São Francisco. No Vale de São Francisco, são culturas perenes, né? Pode partir de pequenas áreas com uva até grandes áreas com manga e outras culturas. Então, ele vai saber o que fazer exatamente. Dependendo da condição do solo, ele vai ter que passar por uma recuperação. Né? Então, a recuperação dessas áreas é uma coisa que tem que ser incluída também, tem que ser pensado. Recuperação de áreas degradadas, geralmente, é uma atividade de alto custo. Então, a gente tem que pensar muito bem no que fazer para que esse investimento seja feito uma vez só e eu consiga ter esse investimento diluído por muitos anos. Senão, daqui a pouco eu tenho que renovar, tenho que fazer de novo essa recuperação e nada vai adiantar. Tá? Então, vamos voltar ao que é agricultura, que era agricultura há algum tempo atrás, e que por algum problema, né, de estrutural, algum problema de logístico, alguns abandonaram. É aquela agricultura que começa no planejamento, como sempre foi a agricultura, né? O agricultor sempre chegava numa área que tinha a sua vegetação natural, e aí selecionava as áreas que ele ia abrir, né, pela sua experiência. Normalmente ia para as áreas mais argilosas, né? E aí vinha descendo até as áreas mais arenosas. Então, o planejamento é fundamental, a contratação de um engenheiro agrônomo ou um engenheiro agrônomo capacitados, né, que já tenham essa experiência no local, que possam dar uma assistência técnica para ele bastante boa, e aí daí partir para frente, executar esse planejamento. E começar a produzir. Pedro, eu queria te agradecer muito. Aqui está no AgriShow com você. Lembrar quem está assistindo a gente que a Embrapa Solo é colunista do nosso canal, o digital.agrishow.com.br. Tem material lá sobre Mapitoba ou Matopiba, como vocês preferirem chamar, e tem também sobre cultivo em solo arenoso. Pedro, mais uma vez, super obrigado. Bom, foi um prazer, Tiago. Estamos aqui à disposição. A coisa que precisar é só entrar na nossa unidade, no saque da Embrapa, e nós estamos sempre à disposição para ajudar o agricultor a produzir, principalmente nessa época, né, que nós estamos nessa crise, que eu tenho certeza vai passar, mas que a agricultura vai dar um banho nesse momento. A agricultura vai mostrar que não tem medo desses pequenos desafios. A agricultura como de costume. Como de costume.